Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Estamos de volta com o Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Eu sou Guilherme Goulart e aqui comigo está o meu amigo Vinícius Serafim. E aí, Vinícius, tudo bem? Olá, Guilherme, tudo bem? Olá, os nossos ouvintes e os nossos YouTubers. YouTubers somos nós, né? YouTubers Os somos nossos... nós que estamos gravando, mas quem navega no YouTuber é o quê? Quem navega... Telespectadores? Cara, Isso aí parece uma ninguém coisa mais assim. navega, cara. Esse é um termo muito antigo. Tá, As não, pessoas telespectadores é não... igual. E não, os nossos amigos que nos Os acompanham nossos pelo, amigos pelo e YouTube. amigas. Boa, Pronto, pronto, boa. pronto, pronto. Sempre lembrando para esses amigos e amigas que é fundamental para a gente a participação de todos por meio de perguntas críticas e sugestões de tema. Para isso, estamos à disposição dos ouvintes pelo Twitter, lá no ou X, no arroba Segurança Legal, no e-mail, podcast arroba segurançalegal.com, youtube.segurançalegal.com e no Mastodon, arroba Segurança Legal, arroba mastodon.social. Também temos a nossa campanha de financiamento coletivo lá no PicPay, picpay.me barra Segurança Legal. E também no Apoia-se, apoia.se barra Segurança Legal. Considere apoiar um projeto independente de produção e compartilhamento de conhecimento, né? Então, ficamos aí à disposição de vocês para escolher uma das modalidades de apoio e também, né, participar, ter a oportunidade de participar lá do nosso grupo do Telegram, onde nós conversamos e trocamos ideias, notícias e tudo mais. Bom, Vinícius, então, o tema de hoje é espinhoso, né? Porque envolve também alguns aspectos, até mesmo políticos, embora nós vamos nos focar nos aspectos técnicos aqui, que é essa última descoberta, né? Que já vinha, na verdade, sendo discutida na imprensa e nos meios especializados, mas que envolveu o uso de uma ferramenta para o monitoramento, na verdade, a identificação do posicionamento de pessoas por meio do uso dos seus celulares, né? Então, a notícia é que foi feita uma operação da Polícia Federal nesse mês que prendeu 2 oficiais e afastou 5 dirigentes da ABIN. A ABIN, essa ainda sob o governo Bolsonaro, teria, segundo a PF, usado a ferramenta First Mile para monitorar milhares de pessoas. A gente vai explicar um pouquinho sobre como essa ferramenta estaria funcionando. E o que potencialmente teria acontecido é que entre essas milhares de pessoas que tiveram a sua geolocalização verificada pela ABIN, ao que tudo indica, não, mas contra a lei, contra a legislação brasileira, advogados e até mesmo ministros do Supremo Tribunal Federal teriam sido monitorados. Inclusive o The Intercept ainda obteve informação de que o Glenn Greenwald e o Davi Miranda, o seu esposo, que faleceu recentemente, também estiveram entre as pessoas que foram espionadas por esta ferramenta. Né? E aí, Vinícius, dá para a gente fazer uma breve cronologia aqui desse caso e da contratação dessa ferramenta, porque veja, embora esse caso tenha ficado mais evidente agora, por conta, evidentemente, da operação da Polícia Federal, que envolveu até mesmo prisões, na verdade, a gente precisa, essa cronologia precisa retornar lá em 2018, porque foi lá em 2018, ainda no governo Temer, que esse sistema foi adquirido por 5 milhões e 700 mil reais. Inicialmente, né, a indicação foi que ele seria usado na Intervenção Federal de Segurança no Rio Grande do Sul. Então, E só lembrando, né, no, Guilherme? perdão, no Rio de Janeiro, Rio de perdão, no Rio Janeiro. de Janeiro. Diga. E só lembrando que nós temos ah, alguns indícios da tentativa de compra desses dispositivos, não dispositivos, né? Desses softwares, e que eventualmente até podem envolver também dispositivos de monitoramento, pelo governo, né? Uhum. Quanto federal, quanto por alguns estados. E Sim. isso inclusive, a gente registrou lá no episódio 80, uma dessas situações, que Uhum. foi o Hacking Team, que foi em 2015. Aham. E aí tu começa aí com 2018, né, que foi a compra efetiva ali Sim. no governo Temer. Em 2015, teve uma situação envolvendo o vazamento de dados do Hacking Team, que era um desses grupos, dessas empresas que vendia esse tipo de serviço, e que tem e tem lá os vazamentos, tem lá as negociações que estavam sendo feitas, né? Sim. Com a 2015 daí. diferença,
com a diferença, Vinícius, e a gente também vai chegar lá, mas acho que já dá para dizer isso agora, né? Que as ferramentas do Hacking Team e outras que já foram, inclusive, negociadas pelo governo, envolviam a invasão, né? A interceptação, né? De fluxos de dados. Essa Sim. aqui, ao que tudo indica, e você vai explicar melhor isso depois, envolveu somente, ao que tudo indica, Ao com as que tudo informações que indica. temos, né? A informação da geolocalização das pessoas, né? Bom, depois de 2018 a gente teve, pula para 2023, lá em março de 2023, que os repórteres Patrick Campores, Dimitrios Dantas e Thiago Bronzato do O Globo publicaram uma reportagem falando justamente sobre o uso do First Smile não, né? First First Mile. Smile. Smile é outra coisa. First É, Mile. o Smile, destacando que esse uso secreto estaria, né, revelando que ele estaria sendo utilizado pela ABIN e destacando que não há uma legislação que regule o uso desse tipo de ferramenta. A reportagem já na época informou que o sistema foi usado nos 3 primeiros anos do governo Bolsonaro e que essa ferramenta poderia monitorar até 10 mil celulares por ano. Eu imagino aqui, Vinícius, que essa informação de que poderia monitorar até 10 mil celulares por ano deve ser uma limitação da própria Dá ferramenta. Você licença, deve claro. comprar uma licença para tantos mil e tudo mais, né? É o que Exato. eu imagino. Logo depois, ali, 2 dias depois, em 16 de março, o Data Privacy Brasil envia um ofício assinado por um de seus diretores, o nosso amigo Rafael Zanato, que já participou aqui do podcast, para a Procuradoria-Geral da República, alertando sobre o uso do First Mile pela ABIN. Depois, em 23 de março desse mesmo ano, de 2023, o MPF encaminha um pedido de informações para a BIM e para a Cognite, a empresa israelense que desenvolve o eu estou querendo falar First Smile a todo custo. First Eu acho que é Mile. por causa do Smile. You are being recorded. e o- You are on camera. e a ABIN respondeu que ela teria feito uma correção extraordinária para verificar o uso dessa solução e ela também indicou a ABIN que estaria colaborando com as investigações na época. Pulamos para 19 de abril de 2023, uma reportagem do Paulo Motorim, do The Intercept, falou justamente com o título, né, Hacking do Governo. E ele indicou também que a ABIN teria adquirido, Vinícius, outro sistema, o Augury, que permitiria aí sim o rastreamento digital, inclusive com capturas de cookies e de credenciais. Bastaria informar o endereço IP, segundo essa reportagem, para obter essas informações, o que daí estaríamos diante de um sistema de hacking muito mais invasivo do que o First Mile. Quer É. falar alguma coisa? Não, que essa coisa, às vezes assim, eu acho que basta saber o endereço IP. Acho que não é tão simples Uhum. assim. Normalmente envolve fazer algum tipo de comunicação com a pessoa, mandar Também algum acredito nisso. executável ou explorar alguma vulnerabilidade no celular ou mesmo no computador que não exige clique nenhum. A gente, isso está relacionado, por exemplo, gente, para quem nos acompanha, né, os últimos episódios aí principalmente, quando a gente gravou, esse não é o último, pelo contrário, esse que eu vou citar agora é antigo, tá? Que é o mercado de vulnerabilidades, que eu já digo até qual é o episódio. Tá. Não vou dizer que eu não tô encontrando aqui. Tu cata para mim, Guilherme, por favor. Aham. Então tem o mercado de vulnerabilidades, tá? Que é justamente o esquema de vender vulnerabilidades para essas empresas poderem fazer esse tipo de ataque. Tá? Então, para explorar alguma coisa no computador ou no celular e poder invadir e aí instalar um software ou algum recurso que vai fazer monitoramento. E também está relacionado nessa mesma linha ao que a gente comentou esses dias daquela vulnerabilidade que envolvia um codec de vídeo nos navegadores e em diversos outros softwares, né, que permitiam a execução de código. Então, assim, são coisas... É esse tipo de vulnerabilidade, de situação que é explorada para fazer essas invasões. Tá? Uhum. Não é assim tão simples, aponta um IP e deu. Tá? Mas, A não enfim... ser que haja alguma colaboração de uma empresa de telefonia, mesmo de assim, porque telecomunicações, né? ela tem... Claro que, em geral, as pessoas não têm muito controle das suas redes, né? Residenciais, né? O provedor tem controle, normalmente o próprio provedor gerencia o roteador nas casas, vamos dizer assim, das pessoas. Mas até daria para fazer algumas coisas ali, mas
Aí daria com cooperação do provedor e aí a gente já está falando de outro, Uhum. de outro nível. Sim, Mas o não é que só, pode... mas não é só apontar o IP, né? Não é pegar a ferramenta, ah, botar o IP e boom, né? Não é assim que o, funciona. o que envolve também, né, porque as operadoras com ordem judicial, elas fazem as interceptações tanto telefônicas quanto Sim, telemáticas, né? sim, Então, sim, sim, sim. né, aí estaríamos diante de uma outra questão. É. Ainda no dia 19 de abril, a reportagem do The Intercept que nós comentamos obteve a informação de um termo de referência que foi utilizado para a BIM para a contratação dessa ferramenta. E esse termo de referência apontava como requisito que a ferramenta colete dados por meio de malware, termo utilizado para descrever um software de computador com intenção maliciosa, entre outras formas. Aí sim. Ain- Ainda foi registrado que esse sistema foi operado propositalmente em um servidor hospedado no exterior, sem a produção e registro de logs, justamente para não deixar rastros. O Ah, pelo André visto Ramiro, deixou. Pelo visto deixou. é, o André, claro que porque você tem também, nesses casos aí, provavelmente fontes, né, Sim, desses jornalistas que indicaram essa informação para eles, né. claro. O André Ramiro, também nosso amigo do IPREC, ele foi enfático falando para essa reportagem, dizendo que pela descrição do serviço do Augury, que eles desenvolveriam a sua tecnologia com base em um mecanismo de acesso ilegal e malicioso a dados de navegação e comunicações privadas, bem como dados referentes ao tráfego de internet. E ele foi enfático aqui nesse ponto, me pareceu, né? É muito claro concluir que a ABIN está contratando uma organização criminosa. Esta conclusão é possível, logicamente, comprovada pelo fato de que o modelo de negócios da empresa ser baseado em coleta ilegal de dados. E aí, Vinícius, nós fazemos um breve retorno no tempo dessa cronologia, porque em 2015 nós falamos sobre isso e sobre esse tema no episódio 75, no episódio Cavalos de Troia do Estado, né? Então a gente comentou na época da intenção da Polícia Federal querer instalar malwares em telefones celulares com o uso do Finfisher. Depois eu vou fazer algumas observações sobre esse tema. Já em 20 de outubro, Vinícius, quando foi feita a operação da PF, né, agora 20 de outubro, né, neste mês que estamos gravando, ele indicou sim que a ABIN estaria por trás do uso do Force Mile para monitoramentos. Nessa época, é importante dizer apenas para destacar algumas pessoas envolvidas, o órgão era chefiado pelo Alexandre Ramagem, hoje deputado pelo PL do Rio, mas na época era ex-delegado, hoje também ex-delegado de Polícia Federal. Essa operação, realizada pela polícia. Guilherme. Tivemos uma pequena queda. Vamos ver se a gente consegue retomar. Vamos ver aqui. Vamos ver se é aqui o negócio. É aqui. Tá voltando. Guilherme? Alô? Alô? Foi alguma coisa aqui no meu lado. Eu não tô conseguindo pingar o Google. Ah, agora o Google voltou a pingar. Deixa eu ver aqui se eu não vou. Eu tô te ouvindo bem. Eu tô te vendo e ouvindo bem agora. Agora voltou. Só deixa eu ver aqui. Mas eu já até gravei assim, deu uma interrompida aqui e tal. Só pra. Uhum. Só deixa eu conectar aqui e ver se a. Eu não voltei a pingar o Google ainda. IP. PPP. Tu tá me ouvindo ainda, Guilherme? Tô, nunca parei de te ouvir. Tá, beleza. Então, acho que entrou a contingente. Tá, não, tá pingando o Google. Tá. Tu pode. Continuar. Eu Onde te tá? chamo, eu te chamo, tá? Que deu uma Tá. interrompida aqui, daí o Matheus consegue aproveitar. Tá. Tá? Só deixa eu ajeitar aqui pra ficar tudo certo. Tá, beleza. Pronto? Uhum. Beleza, estamos de volta. Voltamos. Vamos lá. Segue, Então, Guilherme. Vinícius, eu dizia que essa operação envolveu 25 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Goiás e Distrito Federal, o que incluiu buscas na sede da ABIN. Foram presos nesta data 2 suspeitos de coerção, além do afastamento desses 4 servidores. A prisão desses 2 teria sido feita porque eles estavam utilizando o conhecimento sobre o uso indevido do sistema como meio de coerção indireta para evitar a sua demissão. Lembra que eu comentei que a ABIN Uhum. disse que já estava com um processo interno lá para apurar essas ações.
Também é importante dizer, né, para destacar os envolvidos aqui, que a Cognite do Brasil ainda tem como um dos seus representantes o filho do general Santos Cruz, que foi ex-ministro do governo passado. A Uhum. PF conseguiu levantar a informação de que esse software foi usado 33 mil vezes, o que não significa dizer que foi 33 mil pessoas, mas sim que ele foi utilizado 33 mil vezes, É, que mas pode ter sido. o que quer dizer 33 mil vezes? 33 mil consultas? É, 33 mil é, aparelhos monitorados? não, não, 33 não. mil logins? E Não, não. logouts? O que eu tenho lido, até em Ah, outros locais aqui, é que ele foi utilizado 33 mil vezes. Ou seja, eu quero saber onde o Vinícius está agora, é uma vez, eu quero saber onde o Vinícius ok. está Consultas, agora, então. é 33 mil consultas. consultas. Independente E se repete o que, aparelho ou não. sim, sim, é o que é a informação que a gente tem, né? Mas, Certo. e que isso teria sido utilizado para 1.800 alvos diferentes, né? Uhum. Pulando agora para o dia 23, a gente teve uma reportagem da agência pública, do Tiago Domenici, que indica que governos de 9 estados contrataram os serviços da Cognite, totalizando 57 milhões de reais em contratos. Esses estados não deram informações muito precisas sobre o uso desses serviços. Foi utilizada a lei de acesso à informação pelo jornalista para fazer esses pedidos, né? No estado de Goiás, o delegado-geral da Polícia Civil disse que o conhecimento dessas informações possibilitaria ações direcionadas pela criminalidade a neutralizações de ações de inteligência e investigação, Ah, dificultando a atuação da Polícia Judiciária e comprometendo a segurança do Estado e da sociedade. É só um breve parênteses, se nós formos né, chegar e admitir que essa informação e esses sistemas estão sendo usados à margem da lei, que é o que a grande maioria dos especialistas tem apontado, inclusive do mundo jurídico, me parece que essa justificativa de não fornecer as informações parece que não se sustenta, né? Enquanto isso, São Paulo e Mato Grosso afirmaram que o sistema utilizado é outro, é o GI2S, que essa utilização envolveria a realização de varreduras de frequências em um local revelando o número de série de aparelhos, ou seja, um tanto quanto parecido aqui com as funcionalidades do First Mile, mas veja, contratar a Cognite não significa dizer que você está contratando o First Mile, né? no Então é caso, preciso destacar isso, né? no caso desse G2S, ele estaria fisicamente mais limitado do que. Entende? Tu pode fazer rastreamento de equipamento, por exemplo, por Bluetooth. Monitorar Bluetooth Sim. diretaço. Né? E também por Wi-Fi, né, E Vinícius? também pelo Wi-Fi, que ele fica se anunciando o tempo todo. Inclusive, há vários anos atrás, eu não sei se tu vai lembrar o ano, nós estivemos na Procergs ou na Procempa? Procergs, Na provavelmente. Procergs, É, se é o que, que eu tô pensando. que a gente foi fazer uma palestra lá pro pessoal sobre segurança da informação, lembra disso? Lembro, claro. Ah, e naquele momento eu demonstrei justamente essa captura de dados de Wi-Fi. Era um Uhum. TCC, inclusive, uma vez que eu estava orientando, há muito tempo atrás. Justamente na questão de Wi-Fi, de que o telefone fica anunciando todas as redes que ele já viu, aquela coisa toda. E tu começa a conseguir estabelecer relações entre os telefones, pelas redes Claro. que eles conhecem, e aos locais onde esses telefones estiveram, onde essas pessoas Uhum. estiveram com os seus telefones, obviamente, né? Sim, E o pessoal ficou bastante assustado na época, quando a gente fez claro. a demonstração lá para eles, né? E para mostrar, olha, esse é o risco de coleta de informação sem. E a gente fez com o pessoal ali na hora, né? O pessoal que estava no evento ali. Então, esse tipo de coleta de informação, como a GI2S deve Uhum. fazer, eles devem se utilizar justamente desses anúncios diversos que os celulares fazem, os dispositivos fazem para conseguir rastrear eles. Né? Mas daí sim, nota que isso já é mais localizado, isso é mais limitado. Fisicamente é Claro. mais limitado. O First Mile tu não tem, já vê depois não tem limite. É. É no E globo. além do fato de que essa questão das redes sem fio, né, como você já comentou, ela não, você não consegue por meio dela saber quando que a pessoa esteve conectada naquela rede. Você Não, consegue saber que aquela pessoa esteve conectada em algum momento naquela rede. exato. Mas é uma informação que pode eventualmente ser utilizada por O, qu- agências de inteligência, né? o quando é só quando o cara se conectou numa rede que tem o ano, sabe?
Tipo assim, Vinícius 2018. Bom, foi de 2018 pra cá. Pra cá, claro. Possivelmente. Ainda, Vinícius, em 25 de outubro, The Intercept, ontem, ou antes de ontem, o Intercept descobriu que 2 agentes da ABIN presos, esses 2 que foram presos, Uhum. prestaram consultoria para a empresa Harpia Tech, que tinha contrato com o Exército Brasileiro, com outros estados do Brasil, além de Uhum. contratos com tribunais de justiça, com o STF e com a Câmara. Veja, trata-se aí de uma outra empresa, né? Claro, a gente está falando do mundo da inteligência, mas é necessário dizer que a Harpia Tech disponibiliza uma plataforma de OSINT, né? O Open Source Intelligence, ou seja, tenta agregar e buscar dados abertos na internet para tentar, enfim, produzir informações com base nesses dados. Após pedido do jornalista de informações feito pela LAI ao Exército, eles disseram também que não poderiam responder sob pena de prejudicar ou causar risco a planos e operações estratégicas das Forças Armadas. Lembremos, também é um problema as Forças Armadas estarem utilizando isso, porque é a ABIN, são as Forças Armadas, são os estados, ou seja, você tem diversos órgãos potencialmente utilizando isso. A Arpia também é preciso lembrar, Vinícius, que em 2021 esteve envolvida no edital de compra de ferramentas de inteligência. Na época também foi muito divulgada, né, tanto que ela saiu depois Não foi outra empresa que saiu, Hum. na verdade. Mas o UOL informou à época que essas tentativas de compra das ferramentas estariam relacionadas àquilo que se divulgou muito na imprensa na tentativa de montar uma ABIN paralela para o gabinete da presidência. Uhum. Nessa época também, Vinícius, em 2020, fazendo um breve retorno, e me perdoem aqui por essa cronologia um pouco longa, mas eu acho que ela é importante para a gente entender como chegamos até aqui. Ou seja, não foi algo que apareceu do dia Eu para a acho que é o noite. mais importante. É Sim, o mais importante. para organizar todas essas informações, né? Para quem tiver mais interesse ainda, eu sugiro 2 episódios aqui, além do que eu já sugeri antes, né? Que é o Cavalos de Troia do Estado, que por sinal eu estava ouvindo hoje, Vinícius, né? Preciso dizer assim, sem falsa modéstia, que ficou um episódio sensacional lá no episódio 75, né? Onde a gente Nossa. discutiu bastante sobre essa questão dos estados, inclusive utilizarem malwares. Uhum. Mas agora, em 2021, 2 episódios se destacam. O 289, que nós falamos, título Projeto Pegasus, e o 284, Caso Pegasus e a Vigilância Estatal. Lembrando que esse 284 foi um mashup com o pessoal lá da Data Privacy Brasil, né, que eles possuem o podcast Dadocracia, e nesse episódio participaram o Rafael Zanata, aquele autor, né, do ofício encaminhado lá para o Ministério Público, e também o Renato Leite Monteiro com a produção executiva do João Vicente. Vinícius, depois dessa Acabou o cronologia, fôlego. né, fala um pouco para nós, assim, basicamente o que era possível fazer, né, ou Dentro do seja, que a gente sabe ou tem conseguiu acesso, levantar. eu consegui É. levantar. Lembrando também, né, Vinícius, que essa questão do protocolo que você vai comentar, que é o SS7, ela é também. Ah, esqueci de uma coisa. Hum. Muito importante, muito importante. Ontem, É. volta a fita. Volta a fita. Dia 26 saiu uma reportagem no Globo dizendo que a APF descobre na ABIN esquema de espionagem para invasão em massa. E aí sim, o César Tralli traz essa informação de que haveria uma outra ferramenta, uma ferramenta de invasão por meio de malware, segundo fontes que informaram para ele. Ou seja, aí sim estaríamos diante de uma intrusão clandestina que pode se dar por via disparo de um e-mail, mensagem de texto, WhatsApp, né? Ou seja, aquilo que a gente já conhece, ou seja, eventuais situações de explorações de vulnerabilidades que ficam escondidas e mantidas por essas empresas e Sim. depois vendem para os governos soluções que exploram essas vulnerabilidades. É. Isso ontem. Ontem, né? Agora, Oi. e as questões técnicas, Vinícius? Como isso funciona? O que está envolvido? Existe uma vulnerabilidade nas empresas de telefonia que permite que isso ocorra? Eu gostaria, antes de entrar nessas questões, que eu acho, de verdade, eu acho menos importante, sabe? Uhum. Porque são detalhes técnicos, é bom, sim, para curiosidade, para a gente entender como funciona, né? Mas nesse caso, eu vejo nessas situações todas que estão surgindo a cristalização daquilo, né? Ou concretização daquilo que a gente já comentava nos episódios que tu citaste, né, Guilherme? Que é o abuso dessas ferramentas, né? E nesse caso aqui aconteceu, aí, o que está se pegando aí foi no governo Bolsonaro e tal,
Mas o problema é que não importa quem é o governo, entende? Essas ferramentas têm que ser muito bem monitoradas, o uso delas tem que ser muito bem controlado. Porque senão a tentação de usar, seja pelo governo que for, vai ser grande, sabe? O cara sei que ele pode usar um negócio que fica sem registro, que sabe que ninguém descobriria e que pode dar algum tipo de vantagem estratégica. As pessoas se justificam de várias maneiras, entende? Ou Assim, até pelos próprios funcionários que têm acesso a essas ferramentas que poderiam usar sem um controle para vender essa inclusive, informação sei para eu, grupos, sabe? claro, claro. Alguma coisa assim. Então, tipo, alguém de repente se sente pessoalmente atingido por uma matéria, uma reportagem, né? Aí daqui a Uhum. pouco ameaça as pessoas da matéria e usa, se tem acesso aos recursos ainda, utiliza esses recursos ainda para causar algum problema para a pessoa, sabe? Então, inclusive a gente discutiu essa questão de quando tu invade um computador lá no cavalo de história do Estado, que tu pode inclusive jogar informação na máquina do cara, né? Claro, tu Então, compromete a integridade do ambiente, né? exato. Então, essa foi a nossa grande crítica à invasão para investigação, porque tu compromete o ambiente. Ah, que eu só Uhum. vou olhar. Assim, quem garante que tu só vai olhar? Tipo, Sim, se está instalando um malware, tu pode botar potencialmente tu pode qualquer fazer coisa, qualquer né? coisa, né? Pode, potencialmente põe qualquer coisa na máquina do cara lá e depois diz, ó, é pedófilo. Entende? Dependendo do que o Claro. cara faz, do que o cara trabalha, etc., destrói a vida do cara. Então, tanto tens assim. O mau uso potencial das ferramentas é bem relevante, sabe? Então, por isso que eu digo que é uma coisa assim. É mais importante a gente entender os usos do que tecnicamente exatamente como funciona. Embora também seja relevante, né? Claro. Então tem esse primeiro aspecto de é o governo da vez, tá? Então se não tiver controle, se a gente tiver o pessoal usando esse tipo de ferramenta o tempo todo e de forma descontrolada, né? Parece que nem tanto, que conseguiram pegar e tal, mas é um problema, entende? Hoje é um problema, foi um problema para quem é adversário do Bolsonaro, amanhã pode ser um problema para quem é adversário do governo que está, entende? No momento, no poder, né? É, mas Da força política precisamos, que está no precisamos poder. reconhecer também que foi o governo atual que descobriu isso também, né? Sim, mas aquela história, mas aí dá pra dizer, descobriu isso agora, interessante pra detonar. Enfim, eu não quero entrar nas questões políticas, porque pra mim é sempre um problema. Tu tem uma ferramenta dessas, porque tu vai ter alternância de poder e, cara, e problema de poder não é um problema, é uma coisa boa, Não, não, né? não, 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 não é esse o ponto. Não, Não claro, é esse o entendi. problema. Não, é o O, fato de pro, você ter alternância O problema e. é que se tu tem um negócio desse sem controle, ou sem controle adequado, ou sem uma auditoria adequada, ou sem uma prestação de contas adequada sobre o uso dessas ferramentas, né? Hoje tá o bonzinho, entre aspas, no governo, amanhã entra o bonzinho, o outro bonzinho, saca? Tu- Uhum. tu- Todos podem abusar desse tipo de coisa. Então, eu acho isso ruim de qualquer maneira, independente do governo. É, Mas e outra, né, sim, Vinícius? especialmente preocupante com relação ao que aconteceu, né? Claro, porque, veja, foi utilizada a ferramenta para a perseguição ou para De o adversários. monitoramento de De opositores opositores, políticos. exato. Porque, veja, e aí tem uma questão interessante antes de você passar para os Viramos a aspectos técnicos. Venezuela. É, é. É, pois é. Mas Viramos a veja, Venezuela. mas veja, Vinícius, que curioso. A Cognite, ela já atendeu o governo de Mianmar O um mês Sudão, antes do golpe de Estado e também o governo do Sudão, onde dissidentes políticos foram perseguidos. Ou cara, seja, em Mianmar parece. sumiu um monte de gente, morreu um monte de gente antes do golpe. É. Enfim, mas assim, eu acho que essa é a verdadeira importância desse assunto, sabe? No sentido Uhum. do emprego desse tipo de ferramenta. Tá. Um outro aspecto que eu quero destacar também é que essas ferramentas, elas se baseiam, para conseguir invadir, elas se baseiam em fragilidades que não foram corrigidas, Uhum. tá? Tanto a questão do SS7, que nós vamos comentar agora do protocolo, né, que ele tem certas fragilidades, a arquitetura da rede de telefonia tem uma certa fragilidade, há certas fragilidades nela, inerentes da sua forma de funcionamento, tá? Há outras coisas que podem ser corrigidas, e essas coisas que, quando a gente fala de invasão de celular, invasão de computador e tal, envolvem fragilidades, vulnerabilidades não corrigidas também. Tá? Então, nota que mesmo que tu tenha uma autorização judicial para usar uma ferramenta dessas para invadir o computador de alguém, né? Uhum.
para que essas ferramentas funcionem, alguém tem que manter em segredo vulnerabilidades bastante críticas, que às vezes permitem que, sem clicar em nada, tu tenha um celular invadido. Tá? E isso coloca todo mundo em risco. E aí, de novo, cai naquela velha história, naquela velha discussão de ter, né, uma porta dos fundos para se fazer investigação. Tá? Então se fragiliza tudo. E o SS7, Vinícius? Já chego lá. Não adianta querer ficar me empurrando. Então, assim, tu tens esse. Tu tens esse aspecto de tornar as comunicações e os recursos mais vulneráveis para poderem ser invadidos para usar essas ferramentas. Aí depois alguém vai lá e compra essas ferramentas e explora isso, tá? Então, esse é o cenário, tá? O SS7, e eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, a gente tem um livro para indicar, a gente tem um TCC, né, Guilherme, que uma dissertação, uma dissertação de mestrado sobre isso. Tem, assim, ó, o show notes está muito legal para quem quiser, assim, fuçar na parte técnica, tá? Mas para você entender, existem... Você deve perceber que você pega o telefone, liga para a pessoa que você quer falar e você não sabe onde essa pessoa está e não sabe nem que operador ela está utilizando. Sim. Ok? Então a pessoa pode estar em qualquer parte do mundo usando qualquer operadora. Você pega o número dela e você consegue ligar para ela. Tá? Então o que vai acontecer? Tu precisa de alguma maneira das companhias telefônicas conseguirem realizar a conexão entre um telefone e outro. Uhum. Tá? Então, assim... só deixa... Depois o Matheus corta aqui. Fui atrapalhado pela Rafa aqui, vou ter que responder ela, que envolve o Estevam. Tá. Então, tu tem que, de alguma maneira, dar um jeito de... Quando alguém diz, que o Vinícius diz que é pro Guilherme, alguma maneira de todas essas empresas de telefonia, entre elas se comunicarem, tá? E conseguirem olhar assim, bom, o Vinícius é da empresa tá na empresa tal, tá em tal localização, tal antena, e tá tentando ligar pro Guilherme, que tá em tal lugar, em tal antena, blá, 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 e tem que estabelecer o circuito entre esses dois. E vamos supor que no meio do caminho, né, então tô passando pela minha... Vamos supor que eu tô em casa mesmo, não tô em roaming, então eu tô usando a minha companhia telefônica. A minha companhia telefônica, para chegar até a empresa de telefonia que está atendendo o Guilherme naquele momento. O Guilherme está em roaming, tá? Tá no exterior, tá? Tá em roaming, não está nem na empresa de telefonia dele. Então ele está em roaming. Então, a minha empresa de telefonia vai ter que passar por uma empresa intermediária, talvez, que vai ter tráfego, links e tudo mais. E essa vai fazer o contato com a empresa na qual o Guilherme está conectado naquele momento em roaming. E vai estabelecer o circuito. E aí, gente, tem que saber onde o celular tá, onde o Guilherme tá, tem que saber qual é o aparelho, no caso o e-mail dele, que é um identificador internacional, ou seja, ele é único no mundo para cada celular. Tá? Então você tem um e-mail associado ali. Então tem que saber, tem que ter esses dados para conseguir estabelecer o circuito, né, na direção correta ou com as partes corretas para ser possível isso. E também para poder fazer a contabilidade disso, o accounting disso, né? Ou o billing, se preferir. Que é cada um vai querer ganhar o seu pedaço na prestação do serviço. E tem 3, 4, 5, 6 empresas envolvidas no meio. Então, o SS7 ele é um protocolo que ele tem diversas funcionalidades, mas é um protocolo de sinalização, ou seja, de controle, digamos assim, em que ele te permite, entre outras coisas, buscar onde é que está um determinado celular está. Ele está vinculado a que torre, em que circuito, em que lugar. Ele te permite estabelecer efetivamente as ligações, fazer conferência, redirecionamento de chamadas e tantas outras coisas. Certo? É isso que esse protocolo faz. E esse protocolo ele é da década de 70. E devo lembrar, para quem conhece TCP/IP, o TCP/IP também é por ali, década de 60, 70. Tá? Nessa época, a preocupação não era com segurança. A preocupação era com reduzir o máximo possível o uso de dados, que os links não eram tão bons, e não sei o que, blá, blá. Então, a segurança era uma coisa assim meio, né? Tanto que o TCP/IP não tinha segurança nenhuma, e até hoje a gente tem problemas de segurança relacionados a coisas que persistem ainda nos protocolos.
E o SS7 não foi diferente, tá? Então, desde então, ele sofreu algumas atualizações e tal, mas ele tem alguns problemas. E aí você precisa, para você conseguir usar esse protocolo, para conseguir falar com um sistema e conseguir localizar uma empresa, por exemplo, um celular, por exemplo, na rede de telefonia mundial, tá? O que você precisa é de acesso a isso, de acesso a essa rede. E você tem várias maneiras de conseguir esse acesso. Um deles, corrompe alguém de uma empresa de telefonia que tenha acesso. Tá? Essa é uma forma. Outro, abre tu uma empresa de telefonia fajuta para ter acesso a esse sistema. E hoje... Lembrando... Vai, era isso. É isso que eu ia falar. E hoje continua. nós temos diversos operadores, vocês devem ver. Tá? Eu não estou chamando esses operadores de fajutos, tá? Eu estou dizendo fajuto no sentido de criar um falso, tá? E esses não são falsos. Vocês devem ver que um monte de provedor de internet começou a oferecer celular telefonia e celular. Tá? Ah, mas usa VoIP e tal, não sei o quê. Sim, mas telefonia fixa e celular. E esses caras, eles não têm uma infraestrutura própria. Eles são operadores, vamos dizer assim, virtuais nessa história. Tá? Mas, então, eles entram, também se conectam nesses circuitos e também têm acesso a esses protocolos, essa sinalização. Porque toda empresa que entra no sistema de telefonia para prestar serviço, ela vai ter que falar esse protocolo. Embora tenha protocolos novos e tal, quase ninguém usa, mas enfim, há protocolos novos, tá? Como é que é o nome dele lá? Esqueci o nome do protocolo, caramba. Que tem aquele nome estranho, porque é um nome que não me... Eu não sei por que inventaram, usaram esse nome ruim pra caramba. Não lembro esse nome aí, Vinícius. Eu tenho ele aqui, Calma que eu vou... Eu tenho ele aqui pros nossos ouvintes. Ele é o... Não é Divergente. Não. Ele tem um nome que não é um nome de protocolo. Esse é o problema. Deixa eu ver aqui. Tá, o Matheus depois corta aqui. Porra, cara, eu fechei. Não fechei. É o... Tá, deixa eu ver aqui. Peraí. Seria... Puta merda, cara. Não é o puta merda. Diâmetro? Diameter. É, esse aí Diameter. mesmo. É, o diâmetro. Diameter. Tá, gente, depois da gente tirar do ar e que dar uma pesquisada, tá? O nome realmente não é de protocolo, tá? Em português seria diâmetro. Tá? Assim... Assim, eu não fui atrás também porque inventaram esse nome para esse protocolo. Talvez tenha uma boa explicação por trás, Cara, mas enfim. a Wikipedia em italiano que diz que o Diameter é um protocolo AAA, de Authentication, Authorization and Accounting. Sim, sucessivo do Radius. Sim, e tem Será que é a mesma coisa? AT&T estaria utilizando ele no lugar do SS7. Tá, mas, enfim, retornando pro SS7 aqui. Então, o que acontece é que tu precisa de acesso à rede de telefonia para fazer esse tipo de pesquisa, ou esse tipo de acesso ao SS7. E não é muito difícil conseguir hoje. Não precisa ser uma grande operadora do porte da Vivo para ter acesso a isso. Tu pode ser um pequeno provedor que vai virar lá um participante virtual, digamos assim, não com uma estrutura de uma Vivo e tal, né? Dessa estrutura ele vai ter acesso ao SS7. Então, e uma outra coisa interessante, Guilherme, é que o pessoal fala em Firewall e tal, para SS7, né, para as mensagens, para filtrar. Para quem conhece rede de computadores, tá, gente? É a mesma ideia de um Firewall para IP. Tem um Firewall TCP/IP. É a mesma ideia. Tu tem os pacotes, tem os protocolos, tem o protocolo, tem as características do protocolo e tu filtra. Então, mas tem algumas coisas que dá para filtrar, ou seja, tem algumas outras que não dá para filtrar. Mensagens anômalas. Coisas estranhas, assim, dois caras, né? O Guilherme tá numa cidade, tá em Porto Alegre, e eu tô dizendo que o Guilherme tá em 3 de maio. O Guilherme no sentido, o celular dele, tá? Então, dá para pegar esse tipo de situação. Assim, não, peraí. Você ainda tinha mensagens do tipo Anytime Interrogation, né? Que a gente viu aqui o Lucas Teixeira escreveu sobre isso do Coding Rights, né? Que você poderia bloquear por um firewall algumas mensagens, mas veja, como você tem muitas coisas envolvidas no SS7, não daria para... Não é totalmente eficaz o bloqueio por firewall. Reduz, mas... E aí tu pega um player desses, né? Tudo depende da modelagem de ameaças, né? Tu pega um player desses que cobra milhões por uma solução que faz monitoramento de pessoas,
esse Uhum. cara vai ter interesse, tempo, dinheiro, né, para investir na exploração, ainda que mais difícil, desse protocolo ou de qualquer outro protocolo que apareça na Uhum. frente. E, Então, e o, deixa eu... ah, Fala, conclui que depois eu tenho tá. duas. E aí o SS7, tá? Uma das coisas que ele tem é te permitir justamente localizar uma pessoa, né? Uma pessoa não, um aparelho na rede de telefonia. E existe inclusive uma base de dados, tá? Que faz esse armazenamento dessas últimas posições, digamos assim, que ela pode servir tanto de ponto de partida para uma pesquisa, quanto ela pode ser, não, eu vou ter que. Ela pode te dar direto a posição do cara na rede, tá? E quando a gente fala em posição, a gente não está só falando de uma possível triangulação de sinal, que a gente, né, já ouviu falar muitas vezes, que te diz mais ou menos a área onde o cara tá, onde o celular tá. Mas pode chegar até, se o celular tiver GPS ativado e tiver sinal de GPS, etc., pode chegar até uma localização precisa. Tá? Uhum. Então, uh, Está dizendo que o sistema operacional do celular entregaria a posição de geolocalização via o protocolo SS7 quando solicitado. exatamente. Tá. Exatamente. Segundo o que nós levantamos, isso há várias fontes diferentes, isso é perfeitamente possível. Tá? Uhum. E no caso de tu não ter essa localização precisa, aí sim tu apela para uma triangulação. Tá. Porque são duas coisas, né? Primeiro, você falou do nome diameter. O diameter vem de uma brincadeira com o nome do seu antecessor, o radius, Hum. pois o diâmetro é o Ah, dobro do raio. ah. E outra, Tá boa, eu algumas. gostei do nome, Não, gostei, foi gostei. boa, foi Foi boa, boa. foi muito boa. Algumas reportagens falaram que, mas haveria uma colaboração das empresas de telefonia, né? Não necessariamente, Não, porque faz parte das características do uso do SS7. não É isso, né? pode ter colaboração. Porque o que Uhum. eles podem fazer? Eles podem chegar até uma Vivo da vida, e a gente, pelo menos, tô citando a Vivo, mas aqui pode ser a Oi, pode ser a Cita TIM, a operadora XYZ, Acme. isso, Vou a chegar para a própria operadora Acme. Acme. É. Tá. E aí eles cooperam dando acesso à rede. Pode ser. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, tu pode criar um provedor, ou comprar um provedor de fachada, lá sei eu. Comprar um Uhum. provedor de verdade, lá sei eu. Né? E tu fazer através dele, entende? Tu não Uhum. precisa ir numa grande empresa. E precisa cooperação de quem tem o acesso. Ou tu mesmo tens o acesso. Né? Tu mesmo contratou o acesso de alguma maneira, abriu uma empresa e tal. O que não é sabe, uma agência de inteligência, assim, pensando numa coisa mais, né? Uhum. Não... vão Sim. precisar de acesso ao S7. Bom, a gente não quer que as empresas de telefonia fiquem sabendo que a gente está fazendo essas operações. Considerando que seja tudo perfeitamente legal, tá? Legal, Uhum. não ilegal, legal. Beleza, então o que a gente faz? Vamos fazer uma empresa, um provedor de internet de fachada. Esse provedor de internet vai ter serviço de telefonia e vai ter acesso ao SS7. Mais um Uhum. de não sei quantos mil provedores que existem por aí que tem esse serviço. Então, E tem uma outra coisa, né? Eu tô lendo até só para citar aqui a dissertação que você falou antes, Vinícius. é, O nome da autora é Luísa Odete Herbach de Carvalho Macedo e a dissertação é Ataques a redes móveis usando vulnerabilidades do SS7, uma análise do tráfego real e propostas de auditoria. vai tá no show Cara, notes. excelente. Nas conclusões, eu vou ler só uma passagem aqui, Vinícius. Ela diz: essa relação de confiança sobre os problemas do SS7, né? Ou seja, como eram também os problemas da internet que você sempre comenta aqui, né? A internet, enquanto rede, sei lá, militar e acadêmica, E ficava mesmo assim se- restrita, né? e Acadêmica restrita. restrita, ficava lá com poucas pessoas usando, então a segurança ficava concentrada em face de você ter poucas pessoas usando, né? Me parece que isso segundo ela, que é o que ocorre com a rede SS7, porque ela diz essa relação de confiança foi quebrada a partir do crescimento do número de operadoras e do acesso à internet, trazendo à tona problemas de segurança que antes não existiam. Os atacantes podem explorar as vulnerabilidades do SS7 como os problemas
como os problemas advindos da falta de segurança na especificação do protocolo, Uhum. e gerar vários tipos de ataques de forma combinada. E é isso aqui que eu quero que tu explique, Vinícius. Apesar da evolução tecnológica, mesmo as gerações mais modernas, como o 4G, permanecem à sombra da insegurança do SS7, por não possuir ainda a totalidade da rede com o protocolo da Imeter e por não permitir o serviço de voz nativamente em sua tecnologia. Ou seja, tudo bem, algumas podem ter o diameter, só que a partir do momento que você precisa se conectar com operadoras que não possuem o diameter, a vulnerabilidade aparece novamente. É isso? Claro, exatamente. É que nem tu. É que nem a velha história do Wi-Fi, que o pessoal. A gente já usou esse exemplo com certeza em algum momento. Mas volta e meia as empresas utilizam Wi-Fi principalmente assim no interior. Claro, a fibra aos poucos está chegando nos recantos mais distantes, né? Mas quando tu. Aqui é tudo rede local. É, tudo rede local, mas tem um link de Wi-Fi ligando 2 unidades, por exemplo. Cooperativas tem Uhum, muito isso. Aqui na região uhum, onde eu moro tem bastante. Cara, no momento que tens Wi-Fi, todo o teu tráfego que estava seguro na tua rede local, né, seguro ali, restrito, ele está exposto no Wi-Fi para quem quiser. Então, então não adianta, imagina que tu tem empresas de telefonia que estão utilizando o diameter, o diâmetro em vez do rádio, em vez do radio, né, uhum, estão usando o diâmetro, o novo protocolo, seguro e tal, só que ela precisa se comunicar com outras estruturas que essas estruturas de destino muitas vezes estão usando o S7, a maioria delas ainda está usando o SS7, e as estruturas intermediárias também estão usando o SS7. Então uhum. tu sai AT&T é uma que, pelo que eu levantei ali, tá usando, tá? O diâmetro, o protocolo diâmetro. Então, só que a AT&T, se tu sair dali, Acabou. acabou. Entende? Então, até que todo mundo esteja falando o mesmo protocolo atualizado, tu vai ter problemas. E o que ela... Como é que é o nome dela mesmo? Elisa? É a Luísa. Luísa. E o que a Luísa coloca ali, o que tu citou ali na conclusão dela, é justamente o que aconteceu com o TCP, exatamente a mesma coisa. Né? O TCP/IP, ele tem a arquitetura dele, o projeto dele, né? Inicialmente não se voltou para segurança, o S7 é a mesma coisa. Tem coisas que eram vulnerabilidades, tá? Assim, que foram mal implementadas. Tem coisas que foram mal planejadas, tá? Uhum. Algumas dessas coisas, as vulnerabilidades foram corrigidas, aquelas coisas que envolviam a implementação ruim foram corrigidas, e ainda volta e meia aparece alguma coisa. Mas nós temos decisões de projeto que foram tomadas naquele momento, naquele cenário, que neste momento, nesse cenário, são muito ruins nesse momento. Elas são Uhum. extremamente frágeis. E elas dizem respeito à própria característica de funcionamento do protocolo. Então tem pouca coisa que tu possa fazer, entende? Claro, a gente toma uma série de medidas e tal, mas elas continuam existindo. E eu dou um exemplo, tá? Esse exemplo é muito bom para quem não gosta de segmentar a rede, tá? Uhum. Para quem gosta de criar nas suas empresas aí uma rede só. É uma rede só com todo mundo conectado. Isso é ruim por diversas razões, tá? A própria ISO 27002 traz lá nos requisitos essa questão da separação das redes. Mas a gente tem um probleminha fundamental, assim, básico, envolvendo endereço IP e MAC address, endereço físico, que nos permite, com o celular, paralisar uma rede inteira, entende? Derrubar uma rede inteira. Derrubar um evento, sabe essas feiras aí que tem o pessoal acessa a internet, ou faz um evento e põe Wi-Fi pra galera, pro pessoal tirar foto e postar, não sei o quê. Tu tem como derrubar essas redes aí brincando. A não ser que o pessoal tenha se preocupado e tomado alguma medida para conter certos tipos de ataques. E esses ataques são possíveis por quê? Porque há fragilidades desde a década de 70 conhecidas, que tu ainda hoje explora. Ainda hoje. Tu pode Uhum. usar. Se quiser chegar na tua faculdade lá, onde tu dá aula, Guilherme, chega lá e querer derrubar tudo, se for uma rede só, tu derruba hoje com o celular. Uhum. Não que tu vai fazer isso, né? Não. É, Vinícius, olha só. Eu até tinha programado aqui falar alguns aspectos jurídicos, mas eu acabei me dando conta de uma coisa. Ah, Lá no episódio que nós falamos do Cavalo de Troia do Estado,
nós falamos extensamente sobre esses aspectos jurídicos, né, sobre a falta de autorizações judiciais, sobre os aspectos das infiltrações clandestinas em sistemas à luz do cenário jurídico brasileiro. Não mudou muito, apesar da antiguidade do episódio. Eu só quero destacar aqui que a gente comentou, só por uma questão de fontes, né, que a gente comentou que o Tribunal Constitucional Alemão, lá em 2008, julgou um caso que considerou inconstitucional a instalação de softwares para investigações remotas e secretas. E isso fez nascer um novo direito fundamental, que é o direito fundamental à garantia da confidencialidade e da integridade dos sistemas, também chamado direito fundamental do computador. E no Brasil aqui nós temos... Na Alemanha, né? Na Alemanha, na É. Alemanha. Aqui no Brasil nós temos pessoas já escreveram sobre isso, eu mesmo já escrevi uma outra coisa sobre isso já nos artigos que eu publiquei, em capítulos e tal, mas tem um livro Direito, Inovação e Tecnologia lá de 2015 que tem 2 artigos que falam sobre isso. Um do nosso querido amigo Fabiano Menck, aqui professor da URGS, aqui do Rio Grande do Sul, e também do ministro Gilmar Mendes, que nós comentamos isso lá naquele episódio. Então, para que a gente não se repita aqui, né, e também para que você possa ter uma visão até mesmo histórica, né, para ver se naquele momento o que mudou, de 2015 são 8 anos, né? Então, já é bastante tempo, assim. Então, fica a recomendação desse episódio com uma última questão, que são as perguntas que ainda estão sem respostas, Vinícius. Porque no final das contas, apesar de tudo isso, a Carolina Botelho, lá do portal Headline, e também o próprio ofício do Data Privacy faz alguns questionamentos, então a gente sugere que você leia, vá lá no show notes, leia o ofício que o Data Privacy encaminhou, mas basicamente é o seguinte, a gente precisa saber ainda quem mandou monitorar, por que mandou, quem foi monitorado, o que se fez com o que se fez com essas informações. Eu acho que esse é o ponto agora, que daí, claro, as autoridades vão fazer, né? Vão chegar a essas conclusões, porque daí vai dar um fechamento em toda essa história aí, Vinícius. Beleza. Eu vou só recomendar, assim, que, por favor, escutem os episódios anteriores sobre isso, porque se não a gente vai se repetir de novo, a gente vai se repetir de novo, porque a gente já falou isso mais de uma vez, sim. Sim. Então, assim, é muito importante que você que está interessado nesse tema, escute aqueles outros episódios, porque tá bem encadeado, assim, é bem interessante o desenvolvimento da coisa, como veio se dando, né, Guilherme? Sim. Tu separou há 10 anos? Não, 10 anos é só no café. Ah, é só no café? Mas aí fica Não, mas aí... então deixa esse episódio no final aí. Tá bom. Posso deixar assim um pedacinho para instigar as pessoas a ouvirem. Isso. Lembrando que lá no show notes também, eu não comentei aqui, mas existe um órgão aqui no Brasil que faz o controle das atividades da ABIN, que é a Comissão Mista de Controles das Atividades da Inteligência, o SECAI. Essa comissão foi prevista pela lei que cria a ABIN, lá de 99, e também pela Resolução 2 de 2013 do Senado Federal. Tem um site que vai ficar lá. E eu vou deixar o link da última reunião da SECAI, que aconteceu depois do estouro dessa questão. Acho que foi no dia 25, né? 2 dias atrás. Eu não vou dizer nada, você vê lá, Tire suas conclusões. Tire suas conclusões para saber se realmente, né? Enfim, tá lá o link. Você Beleza. quiser. É isso aí. Tá bom? De minha parte era isso, Vinícius. É isso aí. Então tá, vamos terminando agradecendo mais uma vez a todos aqueles e aquelas que nos acompanharam até aqui. Nos encontraremos no próximo episódio do podcast Segurança Legal. Até a próxima. Até a próxima. Bom, hoje, galera, pra quem costuma assistir no YouTube e ficar um pouquinho mais, hoje a gente vai ter que sair correndo, né, Guilherme? Tá com compromisso aí, já estourou o tempo. Sim. Pra valer. Mas eu acho que ficou bom esse tempo, assim, cara. Ficou. Não, deu 50 minutos, eu acho. Não, até ficou assim, até porque se a gente começasse a entrar muito no assunto, a gente ia de fato, a gente ia começar a se repetir com relação ao que já tem nos outros episódios. E é interessante voltar lá, porque você volta lá e escuta e começa assim, poxa, os caras disseram que tal coisa poderia acontecer, disseram que tal coisa era importante. Então acho que vale, assim, o histórico é interessante. Sim,
a gente tá falando isso desde 2015, né? Sim. Sim. A gente não... O 8 de maio de Não, 2015. mas é que o primeiro episódio foi de um vazamento, não foi de monitoramento. Mas... Mas enfim. Tá bom, Falou, pessoal. falou. Fiquem bem. Até. Valeu, um abraço, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.